O inconsciente, ele vai se comunicar com a consciência, tá? Ele não é estático, é uma energia que precisa, inclusive, ter esse movimento de fluidez, que a gente vai ver mais à frente hoje. Então, o inconsciente, ele vai se comunicar com a consciência de diversas formas. Matéria-prima, seja para a arte-terapia, seja para o psicoterapeuta, que também não utiliza técnicas arte-terapêuticas, são os sonhos, tá? Sonho é matéria-prima, sonho é fundamental para que a gente realmente entre em contato com esses elementos inconscientes, para que a gente possa ter, inclusive, uma visão dessa estrutura psíquica do sonhador. Que tipo de símbolo está aparecendo, que tipo de enredo, qual é a atitude do ego em relação a esse símbolo que aparece, tá? Então os sonhos são fundamentais, mitos, poesias, fantasias, inspirações e toda a gama de expressão artística, toda a gama de expressão criativa, nós poderíamos dizer que são formas de comunicação do inconsciente. E nós vamos utilizar o quê? Simbologia. A gente vai estar falando numa próxima aula. A gente vai entender com profundidade qual é a função do símbolo, o que significa simbologia. Mas é fundamental que a gente pense o seguinte, que a gente entenda o seguinte: o inconsciente comunica-se com a consciência. E eu costumo falar com os meus pacientes, com os meus clientes, que é muito valioso que a gente anote os sonhos, que tenha algum cuidado, né? Eu digo que sempre que assim, as imagens oníricas, elas são muito sutis. Então é importante que, ao acordar, ao lembrar-se do sonho, não fazer movimentos bruscos, acordar aos poucos, levantar aos poucos, anotar, gravar, busque uma forma de registrar. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, Ana Paula, eu acordei lembrando do sonho, eu levantei, eu respondi a alguém, eu falei, eu fui olhar o telefone, eu já esqueci. E é por isso mesmo. Por quê? Porque existe uma censura básica, né? Existem resistências do ego, existem resistências da consciência, muitas vezes para absorver determinados símbolos. Por isso a importância, primeiro, qual é a atitude do ego? Se o ego, eu, percebe a importância dos sonhos, a gente começa também a ter uma relação diferenciada. É interessante porque às vezes chega um paciente adulto e eu normalmente já no primeiro encontro, na primeira sessão, eu já abordo a questão dos sonhos, já abordo a questão da importância dos sonhos, de prestar atenção. Muitas pessoas chegam e falam assim: olha, eu nunca lembro dos meus sonhos, eu não sonho. E aí eu digo: não, sonhamos todos os dias. Todos os dias nós entramos em contato com imagens do inconsciente. Porém, nem todos os dias nos é permitido lembrar pela atitude aí da consciência, tá? Se ainda não há uma maturidade, se ainda não há uma estrutura, um preparo, muitas vezes esse sonho às vezes fica fragmentado. Às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, eu tive um sonho, mas eu lembro de um trechinho pequeno. E ainda assim a gente vai utilizar esse trecho pequeno para estar realmente aprofundando, tá? E é interessante que muitas vezes as pessoas chegam e aí falam: não, eu nunca sonho. E aí na semana seguinte chega abismado, falando: nossa, não sei o que você fez, que eu sonhei essa semana 2, 3 vezes, né? E eu brinco e falo assim: não fui eu não fiz nada, né? Eu só mostrei para a sua consciência, né? Eu só validei a importância do olhar sobre o símbolo, sobre os símbolos. É interessante que isso já dá uma permissão, muitas vezes as pessoas passam a lembrar-se dos sonhos a partir daí. Então, tendo essa visão que é muito importante, a gente não corrige desenho, pessoal. A gente não corrige pintura. A gente não corrige nenhuma expressão artística que nos é trazida, seja de criança, seja de adolescente ou seja de adulto. Não existe jeito certo. Ah, mas ele pintou a copa de roxo. Ah, mas ele fez o rosto, a pele da pessoa de uma cor azul. Não existe correção, ok? Isso a gente vê muitas vezes
principalmente a pessoas que têm uma visão mais de educadores, né? Aí é curso de desenho, aí é outra coisa. Quando a gente fala de arte-terapia, a gente está falando de expressão, de permissão e de leitura simbólica. E quando a gente faz essa leitura simbólica, nós estamos tendo acesso ao inconsciente de quem nos procurou, ok? Então, assim, olha que interessante, né? Fazer, e aí entra o quê? Entra a análise dos sonhos, entra a fala, né, com a maneira como a pessoa se comunica, e as imagens. E quando nós lidamos com imagens, é interessante, porque se a gente for pensar no próprio desenvolvimento humano, nós temos a fala, ela é posterior. A fala, ela é desenvolvida, né, a criança precisa de um determinado nível de maturidade dentro do seu desenvolvimento para ela desenvolver a comunicação expressiva, dela falar. Ela compreende muito antes. Tem gente que confunde que a criança só quando ela está falando que ela está tendo linguagem. Não, a linguagem ela é muito mais complexa do que isso. Então, muitas vezes ela tem a linguagem compreensível, mas a expressiva ela vai demorar um pouquinho mais. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? A imagem, a criança, ela começa a desenhar, ela começa a fazer rabiscos e garatujas, depois a gente vai ver essa evolução gráfica, antes, muitas vezes, da fala. Dentro da história da humanidade, nós temos o aspecto de imagens, de desenhos rupestres nas cavernas, muito antes da comunicação, da fala bem elaborada, da escrita, né, de todo esse desenvolvimento. Então, quando nós trabalhamos com imagens, nós trabalhamos com aspectos muito primitivos, tá? Mas um material riquíssimo para que a gente possa estar tendo contato com esse inconsciente. E aí Jung utiliza um termo muito interessante que ele fala de energia psíquica. Tá? Quando ele fala de inconsciente e consciência, ele utiliza energia psíquica. Ele parte do princípio de que existe um centro autorregulador na psique humana, que existe uma intencionalidade. É como se ela soubesse, entre aspas, para onde ela deve ir para proporcionar a saúde geral da psique. Por isso que no trabalho analítico, quando a gente faz um trabalho analítico verbal, de imagens, a gente precisa ter essa clareza, né? Nesse momento e nesse indivíduo, o que representa a necessidade natural da vida. E essa é uma pergunta que nós, terapeutas, precisamos nos fazer com uma humildade imensa e cuidando do nosso ego. Por quê? Às vezes nós vamos receber, por exemplo, uma mulher que no nosso ego, no nosso olhar, o melhor é que essa mulher se separe, o melhor é que essa mulher se case, o melhor é que essa mulher faça X ou Y, né, ou esse homem. Isso é a nossa interpretação. E aí por isso que a gente precisa fazer uma leitura de símbolo. O que esses símbolos estão mostrando a partir do momento que ela está no processo de separação, a partir do momento que ela está no processo de união, a partir do momento em que ela pensa em engravidar, no momento... Porque não tem como, gente. Isso é algo que eu vejo ainda com muita frequência, muita confusão, da gente achar que o que é o melhor para o meu paciente. Isso é um grande erro. Porque um erro é uma forma da gente entrar em contato com uma imagem arquetípica de salvadores e do nosso paciente ou cliente como uma criança, né? Como um dependente, como um fragilizado. E não pode funcionar dessa forma. Então, se a gente sabe que existe um centro regulador na psique, que existe um sistema autorregulador, eu preciso entender que símbolos são esses que estão vindo e entender no trabalho analítico o que é vital para aquela pessoa naquele momento, que pode ser algo completamente diferente do que seria para mim na mesma situação. Por isso, cuidado quando a gente se projeta na história do nosso cliente. Por isso, como eu falei na aula anterior, a gente tem que estar se olhando e se cuidando.
E aí, assim, bem interessante a gente entender esses aspectos aqui, que é o seguinte: Jung, ele baseou o conceito de energia psíquica da física. Então ele pegou alguns princípios importantes, tá? Eu já falei isso com vocês, vou repetir, né? Jung e Freud tiveram uma identificação profunda. A primeira vez que eles conversaram, eles ficaram mais do que 12 horas conversando sem parar, né? Para Freud, Jung era o príncipe que ia levar a psicanálise. Para Jung, ele era o pai idealizado, né? Jung tinha questões com o pai dele. Então foi um encontro muito forte. Mas, como toda teoria, né? E que bom, né? Porque aí nós tivemos duas grandes linhas teóricas, né? Que é a psicanálise e a psicologia analítica. Num determinado momento eles batem de frente e não dá mais para conciliar as teorias. E é a partir do momento que Jung não concorda em utilizar o impulso sexual como único para definir a energia psíquica, tá? Freud coloca a libido, a energia sexual como centro, e Jung já não. Ele diz o seguinte, ele diz que a energia psíquica, ela se manifesta de diversas formas, em diversos tipos de experiência e em vários campos da vida da pessoa. Percebemos suas manifestações no sonho, na nossa psique e nos afetos. Freud, obviamente, tem o mérito de ter sido o primeiro médico a perceber a importância do sonho como linha de tratamento. Tá? Ele foi o primeiro. Agora, a maneira de abordagem do sonho numa visão analítica, da psicologia analítica e freudiana, da psicanalítica, existem diferenças, tá? Até porque existe essa conotação diferenciada dessa visão, né, de que existe aí para Freud uma questão de uma conotação mais sexual e para Jung uma visão mais ampla e criativa. A energia psíquica existe em estado potencial. Jung fala das possibilidades. E é interessante que ele fala dos diversos tipos de possibilidades, diversos do vir a ser. Inclusive, um ponto muito interessante, que quando a gente fala da atemporalidade do inconsciente, muitas vezes através dos sonhos, do relato de sonhos e da análise criativa dos seus pacientes, Jung via aspectos novos que estavam surgindo, saltos de consciência, novas visões que estavam acontecendo ali, tá? Jung baseou sua concepção de energia em dois princípios fundamentais, de equivalência e de compensação. Então a gente vai entender esse aspecto, é muito importante que a gente entenda bem isso, porque isso vai ficar muito claro quando nós começarmos a falar de simbologia, quando nós entendermos alguns pontos assim, alguns símbolos que a gente vai analisar em alguns estudos de caso. O que significaria o princípio da equivalência? A energia psíquica, ela não é uma água, ela não é parada, né? É como se a gente pensasse, ela está o tempo todo fluindo. Então tem energia que está no inconsciente, que flui para a consciência, né? Quando não fluiu para a consciência, quando não é captada, quando não compreendida, quando não elaborada, ela pode refluir, voltar para o inconsciente, tá? Ou ela volta parcial. Eu posso, por exemplo, ter um conteúdo inconsciente, vem uma energia para a consciência através, por exemplo, de sonhos. Trabalhamos esse sonho, por exemplo, na análise, amplificamos, fazemos todo aquele trabalho. Essa pessoa conscientiza, toma consciência, integra a sua personalidade, tem mudanças de atitude e comportamento. Então, e aí vem uma outra energia do inconsciente trazendo novos princípios para a consciência. Quando, por exemplo, um determinado aspecto que está inconsciente vem para a consciência e dependendo da atitude do ego, ele é eliminado, ele não é visto, ele não é percebido, a gente vai começando a ter aspectos na sombra, ele vai aparecendo como aspectos sombrios que nós falamos na aula anterior.
Então, para uma determinada quantidade de energia utilizada com o fim de produzir uma condição, uma outra quantidade equivalente de energia surge em algum outro ponto do sistema. Então, ele é autorregulatório. Então, ele vai fluindo. É como se fosse uma dança mesmo, né? E deve ser dessa forma. Isso é uma forma saudável, tá? E aí a atitude do ego, e é um ponto importantíssimo, gente, é a gente falar sobre as polaridades, tá? Quando a gente desenvolve um trabalho, é muito importante, e é por isso que eu falo da gente estar sempre se trabalhando, se questionando, que a gente toma muito cuidado com a estreiteza da nossa consciência. Quando a gente parte do princípio de que existe uma verdade, uma verdade, eu já estou errando, Jung trouxe muita coisa da psicologia oriental, Yin Yang, dos princípios opostos. Então Jung diz que para toda energia existe o seu contraponto, o belo, o feio, o feliz, o triste, o claro, o escuro. Então essas energias opostas que a gente tem que tomar cuidado para a gente não dar conotação de valor, ou seja, tudo que é escuro é ruim, tudo que é claro é bom. Quem disse isso? Então a gente tem que tomar cuidado com conotação de valor. Tanto o escuro quanto o claro são importantes, e é importante o quê? Integração, ora um, ora outro, muitas vezes integração de ambos, para que a gente possa ter um terceiro elemento, um elemento aí já amplificado, ok? Então muito cuidado, quando a gente vem, aí entram os julgamentos, os preconceitos, as estreitezas de percepção, tudo isso a gente está fazendo o quê? Lidando somente com uma energia. Então, se o meu ego considera aquele como único ponto, eu estou com uma energia a contrária ali no inconsciente, não tendo oportunidade de vazão, e a gente vai tendo isso para onde? Para a sombra. Então, tudo depende da atitude do ego. Eu posso ter